Outono na Carolina do Norte e em muitas outras partes do mundo, o outono é a estação mais colorida do ano. As colinas ficam pintadas com grandes manchas de amarelo, vermelho, laranja e vinho. Os botânicos podem explicar as causas naturais dessa súbita mudança de cor, mas a maioria das pessoas simplesmente gosta dela como uma obra de arte da natureza. Milhares de pessoas vão para as montanhas da região oeste da Carolina do Norte na estação do outono simplesmente para ver as folhas. O que não falamos, mas sabemos sem sombra de dúvida, é que tal espetáculo de cores é temporário. Logo os ventos frios rasgarão o cenário vibrante e as folhas cairão ao chão, deixando as árvores com os galhos descobertos. Um fenômeno interessante é que nem todas as folhas caem no mesmo dia, contudo, em um período de 4 a 6 semanas, a beleza desaparece e a floresta fica sem sua roupagem. Ninguém vai para as montanhas para ver uma árvore desnuda. O cair das folhas é uma analogia oportuna com o que acontece na estação do outono no casamento. No início do outono, o casamento parece maravilhoso visto de fora. Mas, dentro do casamento, as coisas estão mudando. E quando os ventos frios chegarem, então, a deterioração do casamento poderá ser vista por todos. O outono passa a ser o prelúdio do inverno. Como acontece com as outras estações do casamento, o outono tem um conjunto próprio de emoções, atitudes e ações. As emoções do outono incluem sentimentos de tristeza, apreensão e rejeição, às vezes acompanhados por um sentimento de vazio emocional. O casal na época do outono está ciente de que as coisas não estão bem, embora esteja ou não expressando esses sentimentos um ao outro. Todavia, eles estão incomodados com a situação de seu relacionamento. Marge tem 53 anos e está casada há 32. Observe as palavras emotivas que ela usa ao descrever seu casamento, situando-o na estação do outono. Sinto muita insegurança com relação ao meu casamento. Meu marido não parece estar ciente do que está acontecendo, mas estou muito infeliz. Colocamos nossos filhos, o emprego de Rick e outras coisas acima de nós. Por consequência, agora que os filhos se foram, é como se estivéssemos nos afastando. É muito assustador, e não sei bem o que fazer a esse respeito. Às vezes, eu me sinto arrasada. Conheci Kimberly em Little Rock, Arkansas. Casada há 20 anos, era evidente que ela estava preocupada com seu casamento. Acho que estamos nos últimos estágios do outono e nos aproximando do inverno, ela disse. Como é estar na estação do outono no casamento? Perguntei. Confuso, meio assustador, frustrante, esgotante e muito estressante, respondeu. Ela continuou a descrever o casamento. Disse-me o que imaginava ter contribuído para seus sentimentos de angústia. O marido dela, que ouvia a nossa conversa, não fez nenhum comentário. Quando olhei para ele e perguntei, como é tudo isso para você? Ele respondeu com uma única palavra, péssimo. Outro marido, Marvin, de 53 anos e casado há 31, descreveu suas emoções da seguinte forma, eu me sinto deprimido, desanimado e menosprezado. Esta não é uma boa situação para se estar. Não estou contente com o meu casamento. Alguma coisa precisa mudar, do contrário, não vamos conseguir levá-lo adiante. Marvin está nos últimos estágios do outono. O inverno certamente virá, se não houver mudanças significativas. O que animou nossa conversa foi o que ele disse em seguida. Acredito que minha esposa e eu tiraremos grande proveito do seminário. Já compramos vários livros que pretendemos ler em breve. Espero que eles nos ajudem a nos concentrar novamente em nosso relacionamento. Algumas vezes, o outono vem logo no início de um casamento. Embora casados há 18 anos, Jack e Charles tiveram um início de outono em seu relacionamento, apesar de termos nos casado em junho, disse Jack. Charles começou a me rejeitar no dia em que nos casamos. Ele admitiu ter tido, pelo menos, um caso. No ano passado, ele entrou em uma profunda depressão. Graças a todas as conversas e aconselhamento, foi diagnosticado que estava com uma doença depressiva e codependência. Ele tem sentimentos muito negativos com relação à mãe, já falecida,
e lançou todos esses sentimentos sobre mim. Há 18 anos nosso casamento é como uma montanha-russa emocional. Houve alguns momentos bons, mas, na maioria das vezes, vivemos no outono. Foi somente há pouco tempo que vi uma esperança. Pelo menos, Charlie se dispôs a ir comigo a um seminário para casais. E ele se dispôs a discutir comigo um livro sobre casamento e, por isso, talvez haja esperança. Quando perguntei para Charles, como você se sente com relação ao seu casamento, ele disse, estou com medo, mas espero que tudo melhore com a ajuda de Deus. Eu poderia citar outros inumeráveis exemplos de casais na estação do outono no casamento, mas talvez esses já sejam suficientes para estabelecer uma noção das emoções do outono: medo, tristeza, rejeição e solidão. Essas emoções também podem vir acompanhadas por sentimentos de depressão, falta de estima e ressentimento para com o cônjuge. Stephanie, que está casada há 19 anos e padece de uma doença debilitante, resume bem as emoções do outono. Eu me sinto sozinha, assustada, indecisa e amedrontada. Não sei ao certo como lidar com todas as emoções que acompanham mudanças devastadoras, um terrível prognóstico e uma dor física constante. Não aprendemos a lidar juntos com nossas emoções, por isso fiquei sozinha, emocionalmente cansada. As atitudes do outono. A principal atitude da estação do outono no casamento reside em uma grande preocupação com a situação do casamento e na incerteza com relação ao rumo que as coisas estão tomando. A maioria das pessoas não quer estar na estação do outono no casamento, em virtude disso, elas se preocupam. Elas reconhecem que estão ocorrendo muitas mudanças e, portanto, se sentem pouco à vontade com o que talvez esteja acontecendo em seu relacionamento. Ginger, que tem 31 anos e está casada há quase 7, descreve como se sente: estou muito indecisa com relação ao nosso relacionamento. Espero que agora tenhamos colocado Deus no centro de nosso casamento, afinal nunca estive tão insegura em relação a mim mesma, meu cônjuge e nosso casamento. Deus é a razão pela qual ainda estamos juntos e tentando. Não estou contente com esta estação. No momento, estamos fazendo um aconselhamento cristão. Olhando para trás, percebo que, na verdade, nunca falamos a linguagem de amor um do outro. Líamos os livros e aprendíamos com eles, mas não falávamos efetivamente sobre eles. Então, meu marido teve um caso de 5 meses com uma colega de trabalho. Com veemência, ele negou todas as minhas suspeitas até que, finalmente, confessou. Pela graça de Deus, ainda estamos juntos e deixando Deus operar, revelar e curar. Na força de Deus, esperamos, enfim, tornar-nos aquilo que Ele tinha em mente para nós. Arrie, casada há 20 anos e moradora de uma pequena cidade perto de Atlanta, na Geórgia, faz o seguinte relato: muitas mudanças estão acontecendo em nossa vida. Nossa filha mais velha está se formando no colégio e logo sairá de casa para cursar uma faculdade. Muitos anos de nosso casamento concentrarão-se em nossos filhos. Percebemos que, em algum momento ao longo do caminho, toda nossa atenção havia se voltado para nossos filhos, e não realmente para nós como casal. O que vamos fazer? Meu marido, ao preencher sua avaliação, escreveu: estamos na estação do verão em nosso casamento. Será que vivemos no mesmo mundo? É o que às vezes me pergunto. Estou muito preocupada com nosso casamento. John e Will estão casados há apenas 8 meses, porém descrevem o casamento deles como um relacionamento que se encontra na estação do outono. John disse: é terrível. Eu gostaria que fosse diferente. Existem muitas dúvidas sobre onde me encaixo na vida de Will e se ele me ama ou não. Deixamos que a família dele interferisse em nossa vida já nos primeiros meses de casamento, e a confiança se quebrou ou nunca foi criada. Estamos agora tentando seguir o conselho bíblico que diz que devemos deixar os pais e nos unir um ao outro, a fim de restaurarmos nosso relacionamento. Oro todos os dias a Deus que eu seja libertada de minhas inseguranças. Por sua vez, Will descreveu o casamento desta forma: tenho muita esperança, mas os momentos são muito difíceis. Sei que sairemos vitoriosos e levaremos uma vida feliz, apesar de, no momento, discutirmos quase todos os dias.
Estamos aprendendo a nos amar e a cuidar um do outro. O Senhor está nos ajudando nesse processo. Estou entusiasmado com o que ouvi no seminário para casais e espero que coloquemos isso em prática. Tivemos um começo muito complicado, mas estamos aprendendo cada vez mais a demonstrar o amor que sentimos um pelo outro. Espero que possamos chegar à primavera e começar a edificar nosso casamento em um firme alicerce. Se conseguirem concretizar essas expectativas, Will e John poderão descobrir a primavera novamente. O casamento de Patrick e Tricia já soma 19 anos. Como ele está no exército, os dois tiveram de morar em muitos lugares diferentes. Ele diz: nosso casamento tem experimentado o fim do outono e o início do inverno. Nesse último ano nos esforçamos muito para nos recuperar, portanto estamos dando um jeito para seguir rumo à primavera. O fato de eu ter sido enviado para o Iraque por um ano mostrou, para nós dois, o que poderíamos perder. Estamos progredindo por meio da comunicação, da oração e da leitura de livros cristãos. Estou tentando me tornar o líder espiritual de nossa família e mostrar à minha esposa quanto eu a amo. A esposa dele, Tricia, descreveu o casamento da seguinte forma: estamos reconstruindo nosso casamento depois de ficarmos separados por um ano, pois meu marido estava no Iraque. É um pouco assustador, mas sei que ficaremos mais próximos. Isso porque, nesse ano em que ficamos separados, cada um de nós se aproximou mais de Cristo. Somente Deus poderia ter curado um casamento como o nosso. Antes de Patrick partir para o Iraque, nós estávamos tomados pela apatia e pelo orgulho. Foi preciso ele ir embora para que eu apreciasse e percebesse o tesouro que o Senhor me tinha dado nele. Todo dia é um passo para nos aproximarmos do plano de Deus para nós como um casal. É claro que alguns desses casais têm uma esperança maior do que a de outros. No entanto, todos eles têm certo grau de incerteza, todos estão muito preocupados com o casamento. Se esses casais passarão do outono para o inverno ou do outono para a primavera, isso é algo que depende muito das coisas que eles optarem por fazer. As ações do outono nesta sessão, vamos discutir as ações que levam casais à estação do outono no casamento e as ações que os desencaminham. Sem dúvida, a primeira ação que contribui para a estação do outono no casamento é, de forma esmagadora, a negligência, ou não fazer nada. A suposição implícita parece ser a de que o casamento se encarrega de si mesmo. Marido e esposa têm os próprios interesses à parte e se esquecem de fazer os tipos de coisas que criam um relacionamento conjugal positivo. Por essa razão, aos poucos eles se afastam um do outro. Talvez venham a bater contra a realidade de que seu casamento está na estação do outono por causa de alguma crise, como um caso extraconjugal, mas a verdade é que eles estavam na estação do outono havia semanas, talvez meses, antes que a crise viesse à tona. As folhas mudaram de cor e, lentamente, caíam dos galhos, mas eles não reconheceram isso porque não estavam em sintonia um com o outro. O modo pelo qual eles respondem à crise ou vai empurrá-los para o inverno ou vai levá-los novamente para a primavera. Repetidas vezes, na pesquisa que fiz durante a preparação para escrever este livro, os casais que situaram seu casamento na estação do outono disseram que negligenciar um ao outro foi o fator fundamental para gerar a estação do outono. Kimberly, de Little Rock, que conhecemos logo no início deste capítulo, classificou seus sentimentos de confusos, meio assustadores, frustrantes, esgotantes e muito estressantes, isso depois de 20 anos de casada. Quando perguntei, em sua opinião, o que a levou a esta estação do casamento, ela disse: falta de comunicação, não passar um tempo juntos, não ter nada em comum, levar vidas separadas. Isso leva a problemas que incluem vício em drogas, infidelidade, mentiras e falta de confiança. É interessante observar a evolução da distância que se criou entre Kimberly e o marido, e isso começou com muita negligência. Marvin é o marido que conhecemos anteriormente e dizia sentir-se deprimido, desanimado e menosprezado. Ao descrever como chegou à estação do outono no casamento, ele disse: acho que o principal problema foi a falta de comunicação. Nós nos ocupamos tanto com a questão de ter e educar nossos 3 filhos e de ganhar a vida, que não demos prioridade ao tempo um com o outro.
Por consequência, nós nos distanciamos. Mildred, que reside em Spokane, Washington, e está casada há 33 anos, descreveu seu casamento desta forma: não é bom. Sei que o casamento continuará e sobreviverá, mas quero que haja afeição e crescimento. Nossos filhos cresceram, saíram de casa e constituíram a própria família. Quando eles se foram, meu marido e eu não tínhamos mais aquele foco comum, tínhamos a tendência de fazer o que bem quiséssemos individualmente, assim, nos distanciamos. Simplesmente negligenciamos nosso relacionamento. Moradora de Baton Rouge, na Louisiana, Carol repetiu esses mesmos sentimentos. Estou casada com meu segundo marido há 12 anos, e não cultivamos nosso casamento. Voltamos toda a nossa atenção para os filhos, ignorando as necessidades um do outro. Agindo assim, causamos prejuízo a nós mesmos e a nossos filhos. A situação de nosso casamento é uma grande frustração. Mas creio que lá ainda está o alicerce. Meu marido mostra-se aberto, e estamos tentando reconstruir nosso relacionamento. Sem dúvida, a negligência é o que leva os casais à estação do outono no casamento. Quando o marido e a esposa deixam o relacionamento à deriva, os dois sempre se afastam um do outro. Quando eles se distanciam, a vida fica incerta e assustadora. Quando percebem que estão na estação do outono no casamento, os casais têm uma escolha: eles podem fazer coisas positivas que levem novamente à primavera ou verão, ou podem fazer escolhas destrutivas que levem ao inverno e possivelmente ao fim do casamento. Uma das ações que perpetuam o outono ou levam ao inverno é não procurar resolver os problemas. Marty, que mora em Fort Wayne, Indiana, retrata bem esse dilema. Estamos casados faz 4 anos e estou muito infeliz com o casamento. Simplesmente não gosto muito de John. É como se eu estivesse descontrolada, e para mim essa não é uma situação comum. Ele quer sexo o tempo todo, independentemente do fato de as crianças ainda estarem acordadas ou de eu estar bem no meio do jantar. Preciso de algumas coisas que me levem a isso, sabe? Palavras carinhosas, um belo jantar, uma casa silenciosa. Ele não se preocupa com o que se passa pela casa, desde que tenhamos sexo. Não era assim no começo. Admito que minha resposta tem sido negativa. Não que, de modo consciente, eu evite sexo, mas percebo que meu ressentimento controla minhas ações. Às vezes passamos meses sem ter relações sexuais. Não me orgulho disso. Tento me esforçar, conscientemente, para tocá-lo, mas ele nunca se satisfaz. Tento enchê-lo de amor, mas ele nunca me enche. Estou amarga, inflexível e ressentida. Sei que algo precisa mudar. Marty está totalmente certa. Algo precisa mudar. Os problemas não resolvidos vão manter os casais na estação do outono no casamento, ou, mais provavelmente, vão levá-los ao inverno. A infidelidade sexual é outro fator que tem o potencial de empurrar um casamento no outono para a estação do inverno. Como disse Emily, de Norfolk, na Virgínia, meu coração está partido. Depois de 37 anos de casamento, nunca imaginei que estaríamos nesta situação. É o segundo caso de meu marido do qual estou ciente. Desta vez é mais sério do que antes. Ele é sócio de uma empresa bem-sucedida, além de muito ativo na comunidade e funcionário público respeitado em nosso município. Mas acho difícil respeitá-lo. Ele é filho único e ficou muito egoísta. Temos 3 filhas casadas e 6 netos, com outro a caminho. Ele está disposto a perder tudo isso por uma mulher muito agressiva. Tentamos fazer juntos o aconselhamento. Depois da primeira sessão, ele não voltou mais, pois não gostou do conselheiro. O segundo conselheiro disse-nos que estávamos gastando dinheiro à toa porque meu marido não mostrava remorso, culpa ou vergonha pelo que estava fazendo. Acho que ele agora está fazendo aconselhamento sozinho. Oro por ele e por ela várias vezes por dia. Os dois dizem que são cristãos, mas palavras não valem nada. Já aguentei tudo que poderia aguentar, contudo ainda estou orando e esperando que ele se disponha a salvar nosso casamento.
A situação de Emily expõe a realidade de que é necessário que ambos façam por onde para que o casamento saia do outono e passe para a primavera. No entanto, basta apenas um deles para levar o casamento do outono para o inverno. A maneira pela qual pensamos e as ações que tomamos fazem toda a diferença. A estação do outono no casamento é caracterizada por uma sensação de desunião. As folhas de nosso casamento estão começando a cair, e não sabemos exatamente o que o futuro nos reserva. Pode ser um momento muito preocupante. Aqui está um resumo de um casamento no outono. Outono: emoções: medo, tristeza, depressão, apreensão, desânimo, ressentimento, sentimentos em que a pessoa se sente menosprezada, atitudes: preocupação, incerteza, culpações, negligenciar, não enfrentar os problemas, clima do relacionamento, afastamento, desprendimento. Na estação do outono, os casais sentem que algo está acontecendo, mas não sabem ao certo o que é. Há uma sensação de desunião. Um dos cônjuges ou ambos começam a se sentir abandonados. Os casais percebem a existência de alguns problemas que eles não estão enfrentando com honestidade. Parece que estão separados emocionalmente, e cada um tem a tendência de culpar o outro. Se eles ficarem na estação do outono por determinado tempo, os amigos e familiares talvez estejam reparando nas mudanças. Aproveitando ao máximo o outono, os casais muitas vezes estão nos primeiros estágios do outono antes de perceberem isso. Eles se ocupam com as atividades do verão, aproveitando a vida, mas por vezes ignorando um ao outro. Quando a cor das folhas começa a mudar, os casamentos ainda parecem bons, se observados de fora. Os casais estão no arrebol da tarde de verão, mas interiormente cada um dos cônjuges está aos poucos se desligando. No último estágio do outono, as folhas se vão e o vazio do relacionamento fica visível. É esse vazio emocional que causa preocupação, incerteza e medo. A consciência amanhecente da separação, com frequência, motiva um dos cônjuges ou ambos a procurar ajuda. Talvez eles concordem em participar de um seminário para casais, procurar a ajuda de um conselheiro ou ler e discutir um livro sobre casamento. Uma jovem esposa disse certa vez: "Nunca pensei que faria aconselhamento, mas estou tão preocupada com o que está acontecendo em nosso casamento. Sei que precisamos de ajuda e não quero esperar até que seja tarde demais." As incertezas do outono podem revelar-se uma tábua de salvação se o casal se voltar para a direção certa. O outono pode levar diretamente à primavera ou a uma volta ao verão. Todavia, se os casais simplesmente deixarem que a natureza siga seu curso, inevitavelmente despertarão no inverno. Na segunda parte deste livro, observaremos estratégias específicas a fim de aproveitar ao máximo a estação do outono no casamento. É possível que, ao ler esses capítulos introdutórios, você tenha facilmente identificado a estação de seu casamento, ou talvez tenha tido dificuldade para fazer a distinção entre primavera e verão ou outono e inverno. É verdade que os últimos estágios do outono e os primeiros estágios do inverno são muito parecidos. O mesmo se aplica aos últimos estágios da primavera e os primeiros estágios do verão. Porém, antes de prosseguirmos nossa discussão sobre as estratégias para melhorar as estações de seu casamento, é importante que você identifique a estação em que se encontra. No próximo capítulo, você poderá consultar uma seção de estações conjugais que o ajudará a definir essa questão. A seção das estações conjugais não foi elaborada para ser um instrumento científico capaz de forçá-lo a se encaixar em uma categoria sazonal. Pelo contrário, é uma ferramenta de comunicação que ajudará você e seu cônjuge a observar de forma honesta o casamento. Seja qual for a conclusão pessoal sobre a estação de seu casamento, acredito que você achará a segunda parte deste livro extremamente útil para descobrir, ou redescobrir, o entusiasmo da primavera e as alegrias do verão. Espero que você também entenda que as estações do outono e do inverno não são inteiramente inúteis. Muitas vezes, elas servem de alerta para estimular o crescimento conjugal. Nenhum casamento está perdido. Com a ajuda de Deus, todas as coisas são possíveis.